Oi, gente! Hoje estamos aqui para falar sobre o Estado. O termo Estado origina do latim status, que se refere à condição pessoal do indivíduo. Também é usado para se referir à condição econômica, status. E o termo Estado Civil diz respeito a você está solteiro, você está casado, enfim. Estado é a condição do momento de determinada pessoa. Mas e Estado com E maiúsculo? O que significa? E de onde vem esse termo? Para obter as respostas a essas perguntas, continue com a gente e politize-se! Continuaremos aqui fazendo uso do livro Ciência Política do professor Julian Borba e do livro Teoria Geral do Estado de Marcos Cláudio Aquaviva. No livro Ciência Política é utilizada uma definição por Alckmin, onde diz que o Estado é uma instância politicamente organizada, munida de coerção de poder que, pela legitimidade da maioria, administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos de todo social, sendo uma área de atuação delimitada a um determinado espaço físico. Bom, o Estado é a forma de combinar a vontade individual com a vontade do coletivo. Ele existe para organizar o mundo da política, centralizando o poder nas mãos de alguém que garanta o bem-estar coletivo. Surgiu a partir da tentativa das comunidades em fazer política. Já explicamos sobre política anteriormente. A primeira noção de Estado que podemos ter é lá no surgimento das primeiras comunidades primitivas, seja por laços familiares, que depois vão se agrupando de acordo com os interesses que têm em comum, onde tentam organizar e defender os interesses do grupo, resolver conflitos, buscar alimentos, defender-se dos inimigos, que resultam no surgimento das polis, que foram as primeiras cidades que a gente já tratou no vídeo anterior. Isso não significa, portanto, que as cidades gregas antigas já eram como Estado ou países como vemos atualmente, pois o conceito atual desse termo veio surgir muito tempo depois, mas podemos dizer assim que elas formam os primeiros modelos que hoje é o Estado. Isso foi um longo processo até chegarmos aos conceitos atuais. O termo Estado passou a se identificar com a sociedade a partir do livro de Maquiavel, O Príncipe, feito no século XVI d.C., com essa noção de Estado sendo a organização das sociedades civis, a sociedade política. Esse conceito passa a ficar mais conhecido e aceito pela sociedade. Em sua obra, Maquiavel cita que todos os estados, todos os domínios que tiverem e têm poder sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. O Estado é quem tem o dever de garantir a ordem e a tranquilidade para os cidadãos. Para tanto, ele precisa ser detentor do poder soberano, pois ele tem autoridade em determinado território e o povo pertencente a ele. O conceito de Estado moderno é resultado de mudanças no contexto político, econômico e social. Karl Marx e Friedrich Engels conceitua o Estado como um fenômeno histórico, transitório, mero resultado do aparecimento da luta de classes sociais, a partir do momento em que a propriedade comunista passou-se à apropriação privada dos meios de produção, em detrimento da maioria explorada. Segundo Alckmin, o fenômeno do Estado surgiu historicamente como resultante dos desdobramentos da transformação verificada nas formas de organização da vida social, derivadas da difusão do modo de produção capitalista e das necessidades materiais da classe burguesa. Podemos compreender o Estado, modernamente falando, como um grupo de pessoas organizadas politicamente em determinados territórios com leis vigentes para todos, que são as constituições que determinam as normas de vigência dessas sociedades. Como no nosso caso, nós temos a Constituição Brasileira de 1988. A administração do Estado está nas mãos dos governantes e a sua funcionalidade se dá por meio de um conjunto de instituições e órgãos públicos. Mas Estado, país e governo são a mesma coisa? Não, vamos compreender. O Estado é um conjunto de instituições que cuida da organização e administração de um território. O governo é formado pelas pessoas que ocupam por determinado período as funções e cargos do Estado, como presidentes e governadores, por exemplo. O Estado é permanente, o governo não. E o país é tudo que se encontra no território dominado pelo Estado. A formação dos Estados são influenciados por diversos fatores, como questões históricas, econômicas, sociais e geográficas, por exemplo. O Brasil é uma federação, um modelo de Estado composto, tendo o poder com o presidente, mas também com os governadores.
Esse modelo facilita a administração de países com muita diferença cultural e também com amplo território. Mas também existem exemplos de países com apenas uma escala de poder central, como podemos citar Portugal. Vejamos, portanto, que o Brasil é o nosso país. A República Federativa do Brasil é o Estado. E o governo é quem controla as instituições que administram o Estado. Então é isso, espero que tenhamos sido claro, que vocês tenham compreendido acerca do Estado. Dê like no vídeo se foi útil para você, compartilhe. Até a próxima!